E aí, pessoal, paz em Cristo a todos. Hoje, começando aqui a primeira edição do nosso podcast Tirei do Texto. O conceito do nosso podcast é um bate-papo e principalmente espiritualidade, uma espiritualidade cristã. E hoje, né, eu tô aqui com um casal que eu gosto e admiro muito. Mas antes de apresentar ele para vocês, eu tenho aqui que dar as considerações para os nossos dois apoiadores, que é Sam Máquinas de Café, Pizarro Materiais Elétricos, que lá são mais de 20 mil itens, então não dá pra gente colocar tudo aqui, mas passe lá na Pizarro, feriado, domingo, estão sempre abertos lá para melhor atender vocês. Então vamos dar início, né, ao nosso bate-papo aqui, esse casal, Fernando Ibing e Anaí. E vamos lá, pessoal, começar então pelo Fernando, né? Quem é Fernando Ibing? Então, é um prazer estar aqui, fico muito feliz, né, de estar participando contigo desse momento, ainda mais ao lado da Anaí, minha esposa. O Fernando Ibing é uma pessoa, um homem sonhador desde sempre, né, que desde muito cedo objetivou, mentalizou muitas coisas, né, e essas coisas realmente estão acontecendo hoje comigo, graças a Deus. E a gente está aí nessa jornada, né, eu e a Anaí, onde eu mesmo falei, desde lá de trás eu venho mentalizando e graças a Deus a gente está aqui hoje tendo a oportunidade de conversar um pouco mais sobre o que a gente construiu, né? Show de bola. Quem é a Anaí? Primeiramente é um prazer estar aqui, né, te acompanhando nesse projeto e tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado. A gente ficou muito honrados, né, ficamos muito honrados com o convite de estar aqui. E acho que para começar, a Anaí é uma menina, mulher já, né? Canceriana, sentimental, perfeccionista, repleta de sonhos, que hoje ama, né? Ficar com a família, trabalhar, fazer aquilo que eu gosto, assim, como tanto pessoal quanto em família. E sempre buscando, né? Ser uma pessoa melhor e evoluir, né? Me desenvolver a cada dia. Ah, legal. Bom, e já que tu falou, né, da questão da família, como que surgiu essa nova família de vocês, né? Bom, o Fernando, eu sei, posso dizer que sei bastante, né, da história de vida dele. Não, primeiro vamos começar com a parte profissional, né? O Fernando, da tua vida, cara, tu começou lá atrás, né? Estudou em colégio público, veio, né, galgando aí o teu caminho, o teu projeto, os teus projetos, né? Como que começou, assim, como é que eu posso dizer, esse amor pela tua profissão, né? Por esse ramo imobiliário, que quem te conhece, né, sabe do amor que tu tem por isso que tu faz, né? O quanto tu estuda, o quanto tu procura conhecimento, aprendizado, tu é inquieto, né? Tu tem essa coisa dentro de ti. Bom, vou deixar para te falar um pouco, senão eu vou ter... Esse amor à profissão veio posterior à minha infância, digamos assim, né? Como tu mesmo falou, tu conhece a minha história, tu sabe que eu não tive lá atrás uma estrutura familiar, né? Então é por isso que eu me dedico tanto a esse papel hoje, né? Dentro de casa, junto com a Anaí, junto com o Francisco, falho muito, mas tento acertar mais do que erro. Vivi muito isso dentro da minha família, né? O fato de não ter, uma parte, não ter um patriarca, né? Sempre a imagem da mulher, né? De ter que trabalhar, de ter que ajudar os irmãos, de ter que fazer por onde, né? Onde o trabalho sempre teve muito presente, né? Eu fui criado por minha mãe mais 8 tias, né? Eu fui criado pela minha avó até meus 10 anos. E com meus 10 anos eu tive essa visualização, né? De futuro que eu queria para mim, porque não tinha isso sólido na minha família. Né? E eu acompanhava muitas vezes dos meus primos, né? Aquela questão da família, do pai e da mãe. E eu não ter isso, eu mentalizei muito isso. Né? Que eu precisava ter, que eu queria ter, que aquilo era um sonho para mim, porque eu não tinha aquela estrutura, né? Familiar. E eu acompanhava muitas pessoas tendo. E com isso, hoje eu analisando assim, parece que foi meio automático, mas eu sempre digo que eu atraí muito isso para mim, né? E sempre desde que depois eu perdi a minha avó, enfim, sempre tive dentro da igreja, sempre segui muito o que a minha avó dizia para mim, ia nas missas todos os domingos com ela,
fiz a primeira comunhão, depois, né, tive a oportunidade de conhecer o movimento de Emaús. Aos 14 anos conheci a Anaí, né, onde a gente começou aí num tempo difícil, que na minha época, eu já digo a minha época, né? Como se fizesse 30 como anos. se for, né? Eu já digo a minha época, mas no meu tempo ainda era difícil essa questão, essa diferença de realidades, né? Ainda era difícil. Hoje em dia não é tanto assim, eu não vejo como era antes. Então, antigamente, casavam quem tinham realidades, né, semelhantes. Sim. Não era que nem eu que não tinha estrutura, enfim, estudei em colégio público, passei muita dificuldade, tive que começar a trabalhar desde muito cedo, né? Conheci a Anaí através de um primo meu, um primo-irmão meu, onde ele tinha uma realidade muito diferente da minha, mas ele me acolhia de certa forma, né? Me colocou debaixo do braço dele e falava, não, tu é meu primo, tu tá comigo e, né, nada vai te acontecer, nada de ruim vai te acontecer. Então, surfei essa onda junto com ele, mas eu tinha atitudes, gatilhos, né, que me permitiam me fazer bem quisto pelas pessoas, né? Então, isso aí ajudou eu conhecer a Anaí, né? E, posteriormente, numa oportunidade do meu sogro ver, né, na época, que isso ia se tornar algo sério, ele viu a possibilidade de me inserir dentro da empresa, né? Isso legal. Aí fez toda a diferença, porque assim, ó, eu sempre gostei de trabalhar, desde muito cedo. Primeiro, pela questão da necessidade. Segundo, porque isso estava dentro da minha família. Né? E terceiro, porque eu tinha um objetivo, né, que era construir a minha família. Então, isso teve muito, muito forte sempre dentro de mim. E aí, depois que eu conheci a Anaí, isso tudo ficou mais latente, digamos assim. Né? Virou uma obsessão. Enquanto meus amigos pensavam em outras coisas, eu pensava em deixar aquilo mais concreto, aquela relação minha mais concreta, e o meu sogro teve uma participação muito forte dentro disso. Ele viu um potencial em ti que talvez até nem... Não foi... Eu conheci um pouco, né, do Ademir, depois a gente vai falar um pouco da história, né, dele, da imobiliária. Ele viu em ti não somente, tipo, vou colocar aqui porque é meu genro, mas não, eu acredito que ele tenha visto também um potencial em ti, né? Ele viu um potencial, ele viu uma força de trabalho, né? Porque potencial mesmo de estar de ter a incumbência que eu tinha no momento, potencial na época eu não tinha. Sim. Né? Ele viu assim, foi uma aposta mesmo, né? Que ele fez, não só ele, como a Ana também. O pessoal, a Arima teve que me aceitar também como cunhado dentro da empresa. Cara, é todo um pacote, exatamente. Né? Não é só... A Anaí, na época, não estava dentro da empresa, ela fazia faculdade, então foi bem desafiador, assim, mas eu pensei para mim, essa é a oportunidade que eu tenho, né, de entrar na família, né, com a minha força de trabalho, né, informar para eles, dizer assim, tô com vocês, e sempre foi assim desde o início, e é até hoje, né. E foi a oportunidade que eu vi, assim. E aí o amor à profissão veio com base nessa oportunidade que ele me passou, né. E a Anaí, onde é que entra nessa onde história? É que eu tava nessa história? A Anaí é arquiteta, né? Isso, formada em arquitetura. Sim. Eu um pouco diferente do Fernando, né? Eu vim de uma família que acompanhou, né, o casamento dos avós. Meus avós foram 60 anos casados, né? Depois eu acompanhei todo o casamento dos meus pais. Então, realmente, eu vislumbrava essa questão familiar e sempre tive essa fortaleza, né? Essa segurança familiar, que foi um pouco do que o Fernando não teve, né? E quando a gente se conheceu, eu estava no ensino fundamental ainda. Ensino fundamental, na 8ª série. E aí a gente se conheceu naquele momento, como ele comentou, com realidades bem diferentes, né? Mas aquilo para nós naquele momento não... Em seguida que a gente se conheceu, não era algo que impactava tanto. A gente foi surfando aquela... Só que depois, quando chegou, assim, quando a coisa se tornou mais séria, a gente começou a sentir esses impactos, né? Das diferentes realidades, né? Porque ele tinha uma condição financeira, eu tinha outra, né? Pela minha família. Aí eu podia fazer algumas coisas, ele não podia fazer. E aí que a gente foi, quando começou a ficar mais sério, a gente foi sentindo esses impactos, né? Mas aí o tempo foi passando, como o Fernando colocou. Os meus pais viram que era algo mais sério, né? Os anos foram passando.
viram no Fernando, acho que sim, uma força de trabalho, um caráter, uma honestidade, né? Porque não só pela força de trabalho, acho que tu colocar alguém dentro da tua empresa, né? Tu tem que também ver essas características, né? Eu acho que eles enxergaram muito isso no Fernando, uma lealdade, né? Uma fidelidade, e acabaram dando essa oportunidade para ele. Eu, na época, eu já tinha, acho que, me formado no colégio, aí no ensino médio, e eu iniciei a faculdade de arquitetura, né? Que era e sempre foi o meu grande sonho, né? Aquilo que eu realmente desejava muito seguir e fazer. E aí eu iniciei a faculdade, e paralelo a isso, o Fernando trabalhava lá na empresa. Mas é aquilo, né? Férias da faculdade, não tinha aula, barará. Eu estava sempre lá, ia para lá e sempre ajudando. Na verdade, desde a época de colégio, as minhas férias eu não tinha. Era ir para imobiliária e ajudar a fazer arquivo, a furar papel, grampear. Sempre tinha serviço, desde quando eu era muito pequena, assim. E aí eu iniciei a faculdade, fiz estágios em outros locais, na construtora, em escritórios de arquitetura. Fui me desenvolvendo profissionalmente. Chegou no último ano da faculdade, aí eu decidi parar os estágios e tudo, porque aí já ficava um período assim um pouco mais complicado na faculdade. E eu disse, não, parada total, eu não vou ficar, né? Voltei para a imobiliária e aí comecei a me inserir mais efetivamente na imobiliária, né? Aí me formei na faculdade, né? E aí os meus planos era seguir na imobiliária e, paralelo, eu consegui, né? Ali abrir meu escritório, ter minha profissão. Mas aí as coisas aconteceram de uma maneira um pouco diferente, né? E aí hoje eu, infelizmente, não consegui seguir, né? A minha profissão, não consegui conciliar, na verdade. Então eu tô realmente mergulhada, né, na imobiliária junto com a mãe, com o Fernando, com a Arima, para fazer acontecer, né? Porque eu acho que quando um negócio é familiar, né, vem de um legado de uma pessoa, é muito difícil tu deixar aquilo, né? Por mais que seja o teu sonho, às vezes tu acaba colocando, né, aquilo no bolso e ir seguindo em frente por isso, por esse legado de trabalho, né, de doação, E hoje a gente é extremamente feliz naquilo que a gente faz, tanto profissionalmente, né, quanto eu acredito que pessoalmente, né, e em família. Então é isso, a gente está lá, estamos eu, Fernando, a minha mãe, a minha irmã. Não, às vezes não é só alegria, a gente briga bastante, né? Imagina. Imagina, eu com o marido, com a irmã e com a mãe. A gente briga bastante, a gente tem opiniões diferentes, né? Mas é aquilo. Todo mundo quer o mesmo objetivo. Então a gente briga e depois a gente vai lá, pede desculpa, segue em frente. E é isso. Acho que a gente tem, né, de uma maneira um pouco turbulenta, às vezes a gente tem conseguido fazer dar certo, né? Exato. E eu acredito também, me corrija se eu estiver errado, que essa tua emoção... Eu falei no início que eu era emocionada, mas que eu digo assim, qualquer coisa eu já saio chorando, eu sou assim. Mas eu acredito também Eu não seguro. que assim, enquanto tu falava, passava um filme no teu coração pelo legado do teu pai, né? Sim. O Ademir. E que é um legado que ele deixou também pro IBING, pelo que eu conheço do IBING, né? E eu aprendi que, assim, ó, que o legado, né, não é... O legado, o mais legal não é aquele legado que tu deixa para as pessoas, mas que tu deixa nas pessoas, né? E o carinho, assim, sempre que... Claro, tu nem se fala, né? Teu pai, teu primeiro amor, tudo, né? Sim. Mas a gente vê, assim, o caráter dele e o que ele deixou nas pessoas, né? Mais pela minha proximidade e amizade que eu tenho, assim, com o Fernando, de como ele fala, assim, né? Como ele... Né? E bem, tu acho que pode falar um pouquinho de como tu expressa, cara, que Vai tu se fala emocionar no... também. É que a cada figura paterna que foi aparecendo na minha vida, eu sempre me apegava para tentar extrair o máximo, né? E o Ademir foi essa pessoa, foi a última pessoa, digamos assim, que eu convivia diariamente, que eu me espelhei e me espelho até hoje, né? Tanto que às vezes não é que eu tente ser ele, né? Mas eu tento lembrar muito dele e tomar algumas atitudes de acordo como ele tomaria, e embora seja muito difícil, né? E eu tomo essas atitudes muito com base no profissional, né?
E falta muito no lado pessoal, muitas vezes. Só que essa é a nossa guerra diária, digamos assim, né? Uhum. E ele vai estar sempre em mim, justamente por ele ter feito eu conseguir entender que eu tinha uma profissão, né? Eu era alguém, digamos assim. Eu era sujeito homem, né? Ele me lapidou da forma que ele podia. Eu acredito que nada é por acaso, né? Na vida da gente. Se tudo que aconteceu da forma que foi, era por algum motivo. E hoje a gente tem um entendimento melhor sobre isso, né? Que foi difícil no início de entender. Mas o que eu posso te dizer é isso, ele está sempre comigo. Sempre comigo. E essa minha inquietude, né? E às vezes motivo até de atrito, um atrito bom, né? Um atrito positivo e para frente com as gurias é da questão de que ele carregava isso. De sempre visualizar lá na frente. Ele tinha uma visão de negócio, então, que às vezes eu vejo cases, né, expondo alguma situação, algum acontecimento, algum estudo de caso, e eu me lembro muito dele porque ele, no avanço dele de visão, de negócio, de futuro, era a mesma coisa que ele, antes de partir, ele já tinha isso com ele diariamente. Então, ele era inquieto nesse sentido, ele ia para frente. A gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo, em relação a tudo, né? Então, se eu for enumerar aqui, em relação a pioneirismo que a Novolar, através da figura Ademir, conseguiu em Bagé, foi pioneira em Bagé, né? Eu vou perder as contas aqui, não vou falar tudo. Por ele ser essa pessoa sempre na frente. E sempre me acompanhando, ele sempre acreditava em mim. Eu falava, Ademir, hoje a tendência do mercado agora é a gente fazer isso aqui. Ele dava um jeito de subsidiar aquilo, sabe? E todo mundo entendia porque eu estava atrás dele. Ademir, agora é isso aqui. E ele ia lá, não, nós vamos fazer. E de um jeito ou do outro ele fazia dar acontecer. E porque ele nunca dizia não. Entendeu? Ele nunca dizia não. Tudo ele analisava. Vamos ver se tem possibilidade de fazer. Viagens que eu inventava, imersão que eu inventava, treinamento que eu inventava, aquisições para imobiliária que eu inventava, ele comprava todas as ideias. Então, a partir... Literalmente compra. Ele compra, mas a questão de comprar e acreditar, sabe? Porque ele, assim como eu me via muito nele, ele se via muito em mim de tipo assim, eu já fui esse jovem que queria fazer tudo, né? E aí ele botava muita fé nisso junto comigo. Era também um incentivador. Exatamente. E a gente trocava muita ideia, assim, principalmente no final, assim, que a gente teve a empreitada de Livramento lá, que nós ia sempre, a gente viajava conversando, voltava conversando. Então, assim, em certos momentos a gente até se perdia nessa questão de sogro e genro, né? Muitas vezes a Anaí... lá atrás falava assim, mas né, não mistura as coisas. Ele é teu sogro e tu eu tinha um pouco de ciúmes, às vezes. Eu dizia, o pai é meu, não é teu. Os cotovelinhos. Exatamente. E aí eu lembro, a gente sempre brinca, né? Uma época que a gente andou meio brigados, assim, normal, né? Coisa de adolescente. Eu cheguei pro pai e falei... Abri a porta da sala dele e falei assim... Pai... Eu quero que tu demita o Fernando. Ele riu na minha cara. Tipo assim... Tipo, a Patricinha de Beverly Hills fazendo o pai. Eu não vou fazer isso. Foi tipo assim, né? Ele não me disse com essas palavras, mas a cara que ele me olhou, assim, a risada que ele deu, ficou transparente que, tipo assim, ele não ia fazer aquilo, né? E eu não quero mais enxergar ele aqui. Calma, minha filha, calma. Tu tá falando isso aí da cabeça quente, não sei o que, calma, né? Aí passava um pouco, ele me chamava, né? Tá, e aí, como é que tá? Não conversaram ainda? Não sei o quê. E eu, não, pai, não tem conversa. Eu acho que um dos dias mais felizes, eu acho, da vida dele foi quando a gente falou, tá, vamos conversar, o Fernando vai... Porque toda hora, domingo, né, Fernando? A gente não tava junto, ele mandava uma mensagem, o Fernando ia almoçar lá em casa. E eu, pai, tu não entendeu? Como assim? Como assim tu não entendeu ainda? Então, realmente, assim, era uma relação que só, assim, acompanhando, assim, pra sentir, era uma conexão que eles tinham, assim, que era muito grande. Era muito grande. Acho que talvez por ele se ver muito no Fernando,
E o Fernando talvez realmente vê ele como uma figura paterna, né? Que ele não teve. Então, era uma relação bonita. Eles também brigavam, às vezes, né? Discordavam, mas era uma relação muito bonita, assim. Muito amor e respeito, né? Muito amor e respeito. E como é que é a palavra? Não é idolatria, cara, é admiração, né? Admiração. De um pelo outro, né? É. Ele por se espelhar, por te olhar. Sim, eu não sou psicólogo, eu tô dando era isso. o que eu vejo, né? Era. E pelos relatos que eu sei de vocês, né? Ele te olhava e que nem tu falou, se enxergava ele em ti e tu olhava querendo ser aquele cara ali que era uma grande inspiração, né? Pra ti. 70% assim do sucesso que eu tive no tempo que eu tive assim em relação à performance, né? Foi nesse pensamento de não incomodar o Ademir, né? Porque assim, eu tinha um entendimento dele de que ele estava sempre muito avançado. Então assim, qualquer passo que eu desse, qualquer passo que eu acreditava que ele não sabia, ele sabia, entendeu? Então não tinha aquela pessoa que tu não mente, tu não passa para trás, sabe tudo, no teu olhar ela te conhece. Então o Ademir tinha muito isso, né? E ele respeitava muito o espaço, né? Tanto que ele sabia a hora que eu ia acionar ele e a hora que eu não ia acionar. Então eu sempre, e hoje eu trabalho mais nessa linha que ele trabalhava, né? De subsidiar as pessoas. E eu tento me colocar muito no lugar dele e pensar nele para ter paciência com certas coisas. Porque às vezes eu lido com algumas situações e eu penso assim, como é que o Ademir tinha paciência comigo? Né? Então, isso é... Aí tu começa a admirar mais ele. Começa a admirar mais, idolatrar realmente mais, justamente por ter vivenciado. Só que tem uma questão aí, que eu falei, 70% da performance que eu tive foi da força de trabalho, literalmente. Não era nem tanto da questão de conhecimento, potencial, era a questão de força, entendeu? Eu preciso fazer esse esforço aqui para fazer com que chegue um momento que ele olhe para mim e fale assim, e fale, valeu a pena. Entendeu? Então a minha preocupação era com isso. E é nessas questões que a gente vai se apegando no dia a dia, porque a gente tenta visualizar isso nas pessoas. E às vezes a gente não consegue, a gente pensa, mas por que essa pessoa não avança, sabe? Por que essa pessoa não pensa isso? E aí a Anaí sempre fala pra mim, Fernando, não te compara. São situações diferentes. Ele era teu sogro, tu queria fazer o melhor que tu pudesse. E as pessoas não têm relação, não têm laço a não ser profissional contigo. E isso aí a gente trabalha diariamente, né? Trabalha semanalmente. É muita conversa mesmo. Tem que ter, né? Não adianta. E assim, diante de tudo isso que a gente conversou até aqui, Deus, onde é que entra Deus na vida da Anaí? Onde é que entra Deus na vida do Ibing? Se foi vocês estando juntos, se entrou antes, né? Como que é essa relação de fé, assim, de vocês, como família hoje, né? Como casados, enfim. Na verdade, quer que eu fale? Então, a minha relação, na verdade, né? A minha família era católica, né? Então, eu fui criada no meio católico, mas sem aquela questão de frequentar, de a fundo, né? Aquilo, eu sou católica, eu vou na missa, mas nada com muito fervor, assim, né? E aí, em 2014, a gente teve, assim, o primeiro impacto, eu acho... familiar, assim. Eu perdi a minha avó paterna no início do ano e perdi o meu avô materno, que também era, assim, uma pessoa muito semelhante ao meu pai, assim, né? Em questão de empreendedorismo, né? Família. O meu avô me deixou um legado, assim, também tão forte quanto o legado do meu pai, e por isso eu me emociono também ao falar dele. Então, foi o primeiro, e o Fernando também conviveu muito com o meu avô, porque a gente se conheceu em 2010 e o meu avô faleceu em 2014. Então, o Fernando conviveu 4 anos com o meu avô e pôde sentir um pouco disso que eu tô falando, né? E aí o Fernando conviveu com ele durante esse período. E em 2014, né, faleceu a minha avó paterna, que também era uma figura muito importante para mim. E passou uns meses, em junho, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, o meu avô faleceu.
E aí eu lembro que foi o primeiro impacto assim que a gente teve familiar. E na época, nesse mesmo ano, a minha irmã fez o Emaús. Uhum. Aí ela saiu do Emaús. Ela já fez com um pouco mais de idade. Eu já tinha... Que idade eu tinha em 2014? Tá. 15. Eu já podia fazer, tá? Já era maior de idade. Aí minha irmã fez e saiu, né, daquela maneira que a gente sai, né? De uma maneira mais espiritualizada, de mais entendimento. E conversou comigo e falou, olha, mano, eu acho que seria muito importante que tu fizesse, tal. E eu disse, tá, eu faço. Aí no outro ano, no início ali do outro ano, em 2015... Eu decidi fazer, eu fui lá, falei pro Fernando que eu ia fazer, eu fiz. E foi ali que começou a minha relação, né? Aquele curso me acalmou meu coração, me fez entender algumas coisas, me fortificou para outras. E aí eu comecei a viver aquele mundo de Emaús, de Deus, da igreja. E aí, saí do curso, obviamente, falando que na outra semana o Fernando ia fazer, né? Normal. E ele, sem muita escolha, faço. E ele também. Para ele também foi muito importante tudo isso, sabe? Toda essa vivência em Emaús. E aí nós dois fizemos o curso e seguimos nessa caminhada. Frequentando, participando. E aí que iniciou a nossa trajetória, né? Até hoje. O Fernando tem o grupo dele, né? Eu tô um pouco afastada, mas vou retornar. Então, até hoje a gente vive a igreja, né? E os sacramentos em função lá. Eu posso responsabilizar o Emaús, porque eu acho que a gente não vivia, né? A gente se dizia católico, mas a gente não vivia. Então, eu acho que foi ali em 2015, quando a gente fez os cursos de Emaús, foi que despertou e foi que tudo isso começou, né, a fazer parte da nossa relação e da nossa vida e hoje da nossa família. Fernandix. O Emaús em si, ele abre caminhos, né, para muita gente em relação à espiritualidade, a desenvolvimento pessoal. E comigo não foi diferente. Eu sempre tive essa presença na igreja desde muito novinho com a minha avó, daí nas missas aos domingos. Depois que ela partiu também, eu fiquei com aquilo na minha cabeça de procurar a primeira comunhão. Procurei por vontade própria com 11, 12 anos. Me lembro que fiz na Sagrada Família. E aí, depois disso, nunca mais tive contato e tudo mais. E o tempo vai passando e as obrigações, né, vêm vindo. E aí, nessa questão, nesse momento que eu fiz o Emaús, muita coisa se clareou para mim, né, nesse sentido. Consegui ter um entendimento melhor de muita coisa, né? E a partir daí parece que virou uma chave, assim, né? E confirmou muitas coisas que eu tinha mentalizado lá atrás, né? E eu consegui confirmar que Cristo em si estava sempre me carregando no colo, digamos assim. Por tudo que eu tinha passado, né? Cada um tem seu fardo, cada um tem a sua história, né? Eu não quero contar a história triste, embora a minha, até um determinado momento, tenha sido. E muita gente não sabe, hoje todo mundo conhece o Fernando de agora, né? E o Fernando de agora, ele demonstra muita coisa boa, né? Muita gente não sabe o que foi o que eu passei lá atrás. Mas Emaús confirmou, né? Tudo que já tinha acontecido e confirma a cada acontecimento, a cada milagre da nossa vida que a gente está no rumo certo, né? Não muitas vezes como a gente gostaria. E eu vou ser bem sincero contigo, porque a rotina do dia a dia ela é muito desgastante. E para casal que trabalha junto, tem uma rotina junto, semelhante, e tá sempre junto, dia de semana, final de semana, e porque muitas vezes a gente não vê de segunda a sexta passar, final de semana, muitas vezes a gente peca na fé e não procura, sabendo, né, que foi aquilo que, digamos, que mudou, que nos mostrou o que é a verdade. E com certeza foi desde 2015, né, que eu fiz, em outubro de 2015, que eu fiz o 89º Emaús, que tudo começou a clarear, assim, de certa forma, e nos preparar também para o futuro, né? Que vinham muitos desafios, veio,
E eu acredito que se não fosse a Emaús e o meu grupo de perseverança também, que eu saí do curso, já entrei nesse grupo e nunca mais saí, né? Fazem 8, 9 anos, já 9 anos praticamente, sem folga nenhuma do grupo. Hoje tenho a oportunidade de receber a turma comigo na minha casa. Então, esse é um dos meus alicerces, né? Quem me conhece sabe quais são os meus alicerces, né? Eu sempre digo que é o meu grupo de perseverança, é o trabalho, é a família, né? E é os amigos, né? E claro que o grupo está dentro dos amigos aí, mas são os 4 pilares que eu tenho e se um pilar tá ruim, o resto todo tá ruim. Já desanda tudo. Bom, e aí então, diante desse grande amor de vocês por Deus, da fé, veio uma sementinha, né? Que é o Francisco, né? E como que foi esse o impacto? Porque até onde eu sei foi meio que de surpresa, né? Foi. Então, como que foi assim, né, pra ti, principalmente por ser mãe, né? Toda a história da tua mãe, tudo, né? Da tua avó, né? Que eu sei que tem uma relação muito forte em relação a isso, né? E aí, de repente, tu acordar assim, teve assim, cara, daqui a 9 meses eu vou ser mãe, né? Foi... Na verdade, assim, eu já tinha me formado, né? O Fernando já estava trabalhando super bem. E a gente planejava casar naquele ano, que foi o ano da pandemia. E a gente disse que foi o ano, assim, mais feliz e também o ano mais triste da nossa vida ao mesmo tempo. Foi, assim, um ano que a gente não consegue explicar o que a gente viveu. E às vezes a gente se olha e se olha, assim, e fala como é que a gente passou por tudo isso. A fé. Né? Então, na verdade, é um caminho. E quando o Fernando fala que o Emaús nos preparou, na verdade, ele nos curou do que tinha acontecido e nos preparou para o que viria a acontecer. Então, esse ano de 2020, assim, foi uma montanha russa. Eu vivi o dia mais feliz e o mais triste da minha vida ao mesmo tempo. E tudo começou, né? Em janeiro, que eu descobri que eu estava grávida, né? Nos pegou de surpresa, realmente. A gente nunca esquece a primeira pessoa que a gente ligou. Os meus pais estavam jantando, né? Nos amigos, foi um domingo de noite. Eu já estava desconfiado. O Fernando foi na farmácia, comprou o teste, positivo. Não pode ser, Fernando, a gente fez errado. Não, a gente fez errado, sei lá, eu nunca tinha feito um teste. A primeira pessoa que eu liguei pra minha irmã. Arima, calma, que eu e o Hugo, a gente tá indo aí. A minha irmã chegou lá na casa da mãe, com 5 testes diferentes. Um de cada marca. Empresa. Que ela saiu, uma em cada farmácia. Ela e meu cunhado. Tá, né? E faz esses 5 aí. Nós que é assim, tem que fazer assim, tal. Os 5 deram positivo. E eu ainda assim não acreditava. Tinha dúvidas. Mas amanhã eu vou na farmácia fazer Tu queria que o anjo, o Gabriel, descesse, né? Não, eu ainda dizia, amanhã eu vou na coisa fazer um Ela foi na clínica? E ela, Anaí, por favor, nisso, o pai e a mãe chegaram em casa, aí, né, tava o Fernando chorando no sofá, e aí meu pai, tá, e aí, o que houve? Tá grávida? Tá, e aí, gravidez não é doença? Por que estão chorando? E aí foi uma loucura, assim, aquela noite de domingo, né, mas realmente nos pegou de surpresa, era algo que sim, a gente queria, né, mas não naquele momento, talvez, né, sim. Naquele ano, a gente ia se organizar ainda, enfim, mas, né, Deus sabe de todas as coisas. Aí a gente descobriu, né, que o Francisco viria em 2020. Em fevereiro, março, começou a pandemia, né? Acho que foi. O forte mesmo foi março, quando trancaram tudo, né? Quando começaram a trancar tudo. Só que aí nisso a gente começou a planejar o casamento. Né? Ninguém esperava aquilo, né? Aí, início de março, começou aquela loucura da pandemia, né? E aí a gente, nossa, o que a gente vai fazer agora, né? A gente tava com um casamento planejado, não super, né? Mas um casamento planejado. Acho que era, nem me lembro quando ia ser, mas no final do ano.
E aí a gente ficou naquela, né? O que a gente faz e tal. O Francisco queria nascer em setembro, então também nós não podíamos fazer, né? Muito. E aí eu lembro que uma coisa, assim, muito, muito forte, assim, me dizia que eu tinha que casar. Ali, naquele momento, naquelas circunstâncias, com as pessoas que tivessem que estar, sabe? Eu comecei a ficar muito forte isso. E aí eu lembro que o Fernando e a mãe diziam, não, pra quê? Vamos deixar passar. Ano que vem, quando o Francisco tiver maior, vocês casam, barará. Os dois começaram, porque tu não vai poder fazer festa, tu não vai poder não sei o quê, tu não vai poder não sei o que lá, tu não... Mas alguma coisa, assim, me dizia que era aquele momento, que não podia ser outro. Aí eu lembro que uma das discussões com o Fernando, eu falei, por favor, me apoia nisso, é só o que eu te peço. Você lembra? Eu falei, me apoia nisso. Não, é só assim, a única coisa, eu não quero festa, eu não quero nada. Vamos lá, aí na época era o Frei Álvaro, vamos lá conversar com o Frei. Eu sei, ele vai poder nos ajudar, ele vai nos dar uma alternativa que a gente possa casar, porque a gente queria o sacramento, a gente queria, sabe, diante de Deus, oficializar aquilo que a gente queria. Eu confesso, assim, que eu não estava preocupada com a festa, com quem que ia estar, eu só queria aquele momento. E naquele, sabe, no auge da pandemia, eu queria só aquilo, sabe? E aí eu falei, vamos lá, me apoia nisso, Fernando. Fernando, não, eu vou te apoiar. Fomos lá conversar com o Frei Álvaro. E ele, nosso amigão, assim, falou, não, eu caso vocês, com certeza. Só que vocês sabem que tem o decreto, né, e tal. E só pode 20 pessoas na igreja com máscara. Eu disse, beleza, 20 pessoas, tá ótimo. Tá mais Minha que mãe, bom. meu pai, eu comecei a calcular assim, tá, 20 pessoas é o ideal, tá ótimo. E aí o Fernando super me apoiou. Eu, na época, quase briguei com a minha mãe, né? Porque ela não queria de jeito nenhum. E o Fernando super me apoiou. E a gente casou. Dia 23 de maio de 2020, no auge da pandemia. Aí a gente olhando as fotos, né? Todo mundo de máscara. Nós não estávamos, né? Mas os convidados todos de máscara. 20 pessoas exatas contando conosco e com o Frei. Nós e outras 17 pessoas exatas. E foi um dos momentos mais especiais da nossa vida. Que maravilha. Que show. Eu fui lá, né? Dar um pitaco lá na frente, lá. Depois foi lindo. A gente saiu, foi uma coisa totalmente assim, emocionante. A gente saiu da igreja, tava o meu grupo, né, de irmãos da época. E o grupo do Fernando, vocês lá nos esperando, fizeram uma serenata linda para nós. E mesmo assim, na simplicidade, foi assim um dos momentos mais lindos e inesquecíveis da nossa vida. É como é as coisas de Deus, né, cara? As coisas simples é onde ele se manifesta e aparece pra gente. Quem faz o momento ficar lindo somos nós, né? Exato. O tamanho da fé da gente, né? E foi um dia muito feliz. Muito, muito feliz. A gente depois foi pra casa da minha mãe. Fizemos um almoço íntimo também. Tava algumas tias do Fernando. A mãe, o pai, a minha avó, a minha irmã. Foi um dos dias mais, assim, especiais da nossa vida. Porque a gente não sabia o que viria depois. O que viria depois. E eu vejo assim, ó, como vocês falaram no começo, a vida de vocês é bem diferente, né? A criação, no caso, né? Sim. Tu, com uma estrutura familiar, né? Sim. De fé, como tu mesmo relatou. E o Ibing já completamente diferente, né? Uma relação sem a figura paterna, né? Cara, vou botar entre aspas, assim, até me desculpa se eu digo... Se tu comparar a tua criação com a dela, é uma criação desestruturada, vamos dizer assim, né? Exato. Né? Tinha amor, obviamente, né? Para tuas tias, para tua mãe, tu relato. Mas nesse conceito, assim, desestruturado, desculpa se a palavra for forte. E aí eu vejo, assim, ó, como a gente dá desculpa para as coisas, né? Porque tu poderias completamente ser um cara desestruturado e dizer, cara, eu não tive pai, que se ferre, entendeu? Não quero ter filho, poderia ter... Cara, inúmeras coisas que a gente vê muito por aí, né? Mas tu não. Tu transformou do limão numa limonada, vamos dizer assim, né? Que
que tu comenta, né? Sempre assim que antes do Francisco, até antes do Francisco aparecer, surgir, né? Essa bênção, tu dizia, cara, eu quero ser o pai que eu não tive, né? Eu quero criar meu filho, eu quero ser pai, né? Eu quero que o meu filho tenha o pai que eu não tive, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, que, cara, eu me emociono, assim, eu, graças a Deus, né, tive uma criação boa do meu pai, da minha mãe, tive uma estrutura familiar, mas eu acho legal, assim, cara, só Deus mesmo pra entrar no coração da gente e a gente ter essa... É que a gente vai crescendo e a gente vai se conhecendo e a gente fica pensando assim, como uma pessoa tem a capacidade de não querer conviver com alguém que ela foi responsável de botar no mundo, né? Exatamente. Então, eu sempre tive esse questionamento dentro de mim, mas nunca externava isso. Porque, para mim, as minhas tias, a minha mãe, a minha avó eram suficiente. Porque toda a minha família foi acostumada a se avançar, digamos assim, a crescer com elas mesmas, entendeu? Então, sempre foi a figura feminina. E a figura de força na minha família era através da minha avó, junto das minhas tias, da minha mãe, entendeu? Que, de acordo, independente de todos os defeitos que elas pudessem ter, né? Elas eram as pessoas que eu tinha, né? Como espelho e como valor, porque eu via muito valor, vejo muito valor nelas mesmo com as dificuldades que elas também tiveram, porque elas também não tiveram um pai presente, delas conseguirem ter constituído família, enfim, terem avançado na vida, né? Só que eu não tinha. E eu sempre tive isso comigo na cabeça, né? Desde os meus 10 anos de idade. Eu sempre me lembro dessa conversa com a minha avó, né? Minha avó sofria muito pela questão dos problemas dos filhos. Tanto que ela faleceu, né, do coração, que eu tenho certeza que foi motivado por essa série de acontecimentos que motivou, né? Então, e uma vez eu falei para minha avó, falei uma frase para minha avó que eu nunca mais me esqueci. Eu falei, vó, um dia tu não vai precisar mais passar por isso, porque tu vai ter eu vou te dar esse subsídio, vou te dar esse suporte, né? Que na época era de atenção, financeiro, era todo, né? Claro que ela não conseguiu esperar isso acontecer. Mas eu tive muito sempre isso comigo dentro da minha cabeça. E eu sempre pensava, eu vou ser o pai que eu não tive, vou ser o pai que eu não tive, vou ser o pai que eu não tive. E desde que eu casei e que, além da Ana, do Ademir também, da Arima, falavam, espera, vamos fazer uma festa. Eu também queria isso, né? Sim, sim. Porque se eles tinham, né, aquela disponibilidade, eles podiam oferecer aquilo para mim também era um momento legal, né? Eu ia confirmar, né, para quem eu amava, que eu estava realizando uma festa e casando com a pessoa que eu amava e que eu amo. Então, as coisas de Deus, elas nos mostram que o sacramento do matrimônio é o que responde tudo. Há pouco tempo atrás a gente casou o Jean e a Flávia, e antes do Jean entrar na igreja eu falei para ele assim, não fica nervoso e vive esse momento, porque esse momento aqui ele é o mais bonito de todos. É verdade. Só vive esse momento aqui, cara. Festa depois, cara, só vive esse momento, falei para ele. Eu fui lá na frente da igreja falar isso para ele. Não, porque o sacramento é ali, né? É ali, é tu casando tua esposa te casando, é Deus por testemunho, né? E, cara, é um troço fantástico, né? Quem tem fé e quem acredita, né? No sacramento do matrimônio, sabe o que significa, né? E para Anaí sempre foi um pouco diferente, né? Por quê? Porque a luta era minha. Porque no meu tempo de adolescente, podia mais quem tinha mais condições, né? Frequentava melhores lugares quem tinha mais condições, andava com, né? E era uma via de mão dupla, digamos assim, e eu sempre ali, sempre lutando contra aquilo, né? Eu lutava mesmo, gurizada de carro, né? Tinha toda essa questão da adolescência, da transição ali dos 17, 18, onde o pai libera o carro pro filho, e aí tu tá sempre ali naquela, sempre tentando, né?
batalhar pelo teu espaço ali. E com a minha relação com a Anaí foi muito assim. Eu não desisti, foi muito desgastante, muito cansativo para mim psicologicamente, né? Hoje, fazendo um comparativo, assim, teve muito esforço da minha parte. E ela foi muito forte também por ter presenciado a realidade que eu tinha, né? E ao mesmo tempo, ela aprendeu bastante também, porque a Anaí, por viver uma realidade diferente, ela teve que se adequar a muita coisa. Foi um baque para ela muito forte. Mas eu vivi aquilo ali no dia a dia, né? Vivi enquanto a gurizada tava jogando pádel, jogando futebol de tarde, né? Fazendo qualquer outra coisa, eu tava lá trabalhando para poder comprar roupa legal, para poder chegar no final de semana e acompanhar aquela turma legal lá também, entendeu? Sim, sim. Então era diferente. E a partir do momento do matrimônio, confirmou tudo isso, sabe? Porque para mim foi uma vitória. Não foi só um matrimônio. Não só o matrimônio, né? Como se fosse algo pequeno. Mas foi uma vitória, sabe? Uma vitória maiúscula para mim, assim, porque assim, eu consegui, né? Eu tô casando com a mulher da minha vida e o nosso fruto já tá dentro da barriga dela. Então, assim, para mim era um momento muito completo. E foi por isso que eu entendi ela quando ela me pediu. Porque para nós o que bastava era aquela situação, aquele momento. E não tinha ocasião melhor pra gente fazer aquilo ali. Entre nós dois, né? Porque o momento na época era péssimo, né? Pra gente fazer. Tanto que muita gente, vocês são loucos e tal, como é que vão fazer isso? Sempre tem, né? Sempre tem. E então foi... Na hora de escolher as 17 pessoas, Nossa! né? Só eu tenho, sei lá, uns 20 primos. Os primos não foram convidados, né? Mas todo mundo na época entendeu, sabe? Ninguém Amigos, não teve nenhum. Foi ali pais, a avó, né? Que era a única avó minha que estava viva ainda. E os tios, né? Então, foi aquilo ali. E na época também era bem conturbador, de certa forma, para mim também, porque tive que assumir um papel de homem ali, né? O Ademir mesmo falou, gravidez não é doença, toca para frente, vamos lá. E já começou a planejar, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu surfando a onda, graças a Deus e ao trabalho, né? E ao suporte deles, eu estava performando muito bem na época que a gente conseguiu executar todo o nosso planejamento de começar a morar junto. Claro que teve muita ajuda, né, da Anaí, da Ana, né, em relação a tudo, enxoval, o que vai fazer, aonde vai morar, como vai morar. Tinha aquela transição também da Anaí morando com os pais, aí ficou grávida e já tá planejando ir embora, e aí a casa ficou só a Ana e o Ademir, porque a Arima já era casada, já morava fora, então foi uma transição muito rápida, sabe? Foi muito intenso. Exatamente. E aí o nascimento do Francisco, para mim, explicou tudo, assim, né? Para mim, fechou... aquele momento ali era o perfeito, tanto que aquelas 2 semanas ali iniciais da vida dele ali, que a gente pôde partilhar em família daqueles momentos, compartilhar daqueles momentos ali com eles, com os guris e com o Ademir, parecia um sonho, cara, que a gente vivia, assim. É por isso que a gente tem que aproveitar cada momento, né, cara? Porque tu não sabe o dia da manhã, né, meu? Cada segundo. Cada segundo. A gente teve a oportunidade de ter um domingo com nós 8, né? Eu, o Fernando, o Francisco, a Arima, o José, o Hugo, a mãe e o pai. A gente teve a oportunidade de ter um domingo. E a gente lembra até hoje desse domingo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, assim, a frase do aproveita cada segundo não é bobagem. Não é. E às vezes a gente se pega, né, no automático, sem aproveitar os momentos, as coisas simples. E hoje a gente vê que aquele domingo, com o churrasquinho na churrasqueira ali, a gente conversando, tomando um mate com as 2 crianças, foi também o melhor dia da nossa vida. A gente teve aquilo por um período, sabe, por um dia. E foi a experiência mais incrível que a gente teve. Então, assim, a valorizar realmente cada momento com a família, com amigos, porque assim, realmente a gente não sabe o dia de amanhã. Agora se pegar e inverter isso aí, né? Se nesse domingo tivesse tido uma desavença.
familiar, não sei o Exatamente. quê. Cara, foi o último domingo e hoje você está lembrando com remorso, né? Exatamente. Hoje tu chora, mas é um choro de saudade, Sim. de alegria, né? Sim, E poderia estar sendo completamente diferente. sim. Por isso que faz muito sentido. E eu acho assim, ó, Deus fala com a gente, sabe? Sim. Porque assim, a minha única, assim, a certeza que eu tenho é que naquele momento que eu decidi casar e meio a tudo aquilo, era Deus falando comigo. Vai que a gente vai, eu vou te ajudar de alguma forma, vai dar certo. Era ele falando comigo, porque se eu tivesse esperado, né? Não, depois que o Francisco nascer, não, ano que vem, não, o meu pai não teria entrado comigo na igreja. É verdade. E hoje um dos registros mais lindos que eu tenho é uma foto minha com ele, da gente entrando na igreja. Ele não teria conhecido meu filho, talvez, se eu não tivesse engravidado naquele momento. Uhum. Então, tudo começa, mesmo na dor que a gente teve com a perda do meu pai, que foi uma dor, assim, imensurável, incalculável. O Francisco tinha 15 dias. Foi um momento, assim, que tu já tá vivendo aquela fase de adaptação com o bebê, a mulher, né, no puerpério, aquela fase tão complicada. E aí tu viver isso foi algo que pra nós, assim, é como se tivesse caído do nosso chão, sabe? Abriu, assim, e a gente não tinha chão, a gente ficava, parecia que se agarrando, assim, sabe? Pra tentar viver um dia depois do outro, assim, se abriu. A empresa tinha que abrir. Se abriu, Sim, sabe? a vida continuava, né? E não era só familiar, era trabalho também, era relação pessoal, era... Então parece que tudo se abriu, assim, o nosso chão saiu e a gente ficou se agarrando, assim, sabe? A pequenas coisas, assim, pra fazer a gente conseguir lutar, Uhum. né? E quando a gente olha pro nosso filho, a gente pensa que, na verdade, ele veio de surpresa. Na verdade, não foi. Na verdade, ele veio na hora perfeita que ele tinha que vir, sabe? E eu, no meu egoísmo, né? Lá no início, quando a gente descobre, a gente se questiona, né? Poxa, mas eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. Meus Primeiro, eu tinha que fazer projetos. aquilo, meus projetos, a minha vida, os meus sonhos, os meus... E aí tu vê que aquilo tudo não fazia sentido nenhum, Uhum. sabe? Não fazia sentido nenhum. E mesmo com toda a dor, assim, com toda a tristeza que a gente viveu, hoje a gente consegue olhar para trás e olhar para tudo que a gente passou, desde que a gente se conheceu, desde lá de quando eu perdi os meus avós, e nesse meio tempo que eu também não comentei, eu perdi a minha avó materna, 30 dias antes do Francisco nascer. Então, a gente começa a olhar para trás e ver tudo que a gente passou. E por mais que tenha muita dor e muito sofrimento, tem muito amor em tudo, sabe? Muito amor. Uhum. Muito amor na criação que eu tive com os meus avós, muito amor na relação que eu tive com meu pai. Então a gente só consegue ver amor. E aí o tempo vai passando, as feridas vão dando uma cicatrizada e a gente consegue olhar para trás e agradecer pelo que a gente teve. É verdade. Não tem como não olhar para trás e agradecer. Não tem. Por mais que a dor seja muita, que a gente quisesse mais tempo, mais, o que a gente teve foi muito intenso. Porque se depender da gente, cara, a gente vai querer ficar aqui pro resto da vida com as pessoas que a gente ama pro resto da vida, entendeu? Então, né, Exatamente. Deus sabe em cada detalhe. Gente, a gente tá se acompanhando, se encaminhando pro final, infelizmente, né? Mas nós teremos outras oportunidades. E no final, né, a gente pede pro entrevistado ou os entrevistados um texto do Evangelho que marque ou que represente, assim, a história, né, deles. E aí vocês falarem em Mateus 19, versículo 6, pode ser? Sim. Eu vou ler aqui e aí deixo as considerações para vocês. Antes, eu quero pedir pro pessoal que curta, comente, compartilhe, que vocês dizer lá no começo, tá? Então, toda terça-feira, às 8 horas da manhã, os nossos vídeos, as nossas entrevistas, né, vão estar no Facebook e no YouTube, tá? O arroba de vocês, se vocês quiserem já dar também, né, Fernando? Quem quiser, cara, saber tudo de mercado imobiliário. @corretor Fernando Ibing. @Anaí, Ana, depois HY, Dalé. Bom, eu vou ler aqui o texto que eles escolheram, então.
De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Rápido, assim, em poucas palavras. Já chorei assim, bem demais, vai tu. Eu acredito que esse evangelho ele resume um pouco da nossa história e do fato de ser um só é justamente por a gente praticamente viver grudados, né, em relação tanto à vida pessoal como vida profissional e com o nosso pequeno. Como eu digo, o dia a dia é tão corrido, segunda a sexta tão corrido, que chega final de semana a gente quer literalmente viver esses momentos aí como se fosse o último, porque a gente nunca sabe quando pode ser o último, né? E para mim, né, para nós, ele é a nossa prioridade, digamos assim, né? Viver esses momentos com ele faz com que a gente faz com que se diminua a saudade do que a gente gostaria de ter vivido mais, né? Então a gente tenta aproveitar ao máximo com ele nesse sentido, porque é realmente isso, a gente tem que estar com as pessoas que a gente ama. E esse evangelho representa eu e a Anaí justamente por depois da gente casar, né? A gente não se desgrudar nunca mais e a gente ter enfrentado esses momentos. Porque eu acredito que esses momentos é que dão força para um casal. E permite com que as coisas se perpetuem, né? Os relacionamentos. Então, claro que a gente não gostaria que fosse tão difícil assim, Sim. né? Passar por tanta coisa, mas a gente sabe também que tem muita gente que passa por tanta coisa semelhante ou até pior e consegue, né, perseverar, consegue ter fé, consegue estar dentro da igreja, consegue estar conectado com Jesus Cristo. E do nosso jeito a gente tenta também estar sempre conectado. Muitas vezes não dá justamente pela questão de rotina, mas a gente tem que fazer uma boa igreja em casa primeiro também, Exatamente. né? Para depois poder... A gente tem que estar bem com a gente para depois também poder subsidiar as pessoas e dar suporte para os outros externamente. Então, acredito, resumindo, a parte do evangelho que é o nosso, digamos assim, que a gente considera, está atrelado a isso, sabe? É dois corpos quase que em uma pessoa, porque a Anaí no olhar eu conheço, ela no meu olhar ela me conhece, e assim a gente vai levando a vida em busca de ser cada vez mais feliz, entendendo que tudo está no simples, nada está no material. Tu mesmo falou do Ademir, ninguém lembra o que o Ademir teve, entendeu? O que ele tinha, ninguém lembra disso. Todo mundo que fala do Ademir, para mim, é de algum momento, de algum acontecimento, de algo que marcou. Porque é isso que a gente deixa aqui. É verdade. O que a gente é. O que a gente deixou, bem material, qualquer outra coisa, isso aí fica aqui sempre, né? Então, é por isso que dói, porque a gente queria mais, né? Mas é isso. Agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da nossa vida. Anaí, sempre quando toca nessa parte, ela se emociona bastante, né? Eu avisei lá no início, Se quiseram que eu viesse. Eu avisei que eu ia mais chorar do que falar. Se fosse em outro momento, eu ia estar bem semelhante a ela, mas a vida vai ter deixando mais cascudo, né? Digamos assim. Oi, eu já tô chorando. Não tem. Mas é isso, agradecer a oportunidade. Muito bom estar com ela aqui falando, né, da nossa vida, abrindo literalmente, né, a nossa vida aqui para quem vai começar a te acompanhar. É um prazer, te desejo todo sucesso. Sempre me espelhei muito em ti como pai. Sempre tento buscar. Agora eu vou chorar. Sempre. Agora eu tô. Sempre tento buscar em ti uma referência para poder ser cada vez melhor. Sempre te falei isso. Admiro muito a pessoa que tu é, o teu crescimento notável, assim, muito rápido. E espero que tu colha muitos frutos de toda a dedicação que tu coloca nas coisas que tu te propõe a fazer. Obrigado, meu irmão, obrigado. E eu sei que é verdadeiro porque ele já me falou isso nos bastidores também. Obrigado. Bom, quero agradecer a vocês a confiança, né, de vir aqui expor a vida de vocês e que o objetivo aqui, cara, é a gente tentar, talvez até seja prepotente da minha parte falar isso, mas tentar, cara, ajudar outras pessoas que vão assistir, assim, que, cara, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade,
né? E com fé em Deus, com fé em Jesus Cristo, a gente consegue superar, né? No alicerce, né? Um com o outro, na comunhão de um casal, na comunhão da família, na comunhão com os amigos, né? Com aquelas pessoas que tu confia, que a gente consegue, né? Eu falava que a gente nunca tá sozinho, né? Que por mais que tu, cara, na pior fase da tua vida, todo mundo te dá as costas, né? Até mesmo que tu nem espera, te dá as costas, cara, acabou pra mim, tô sozinho, tô no fundo do poço, cara, Jesus tá contigo, ergue a mão que ele vai te puxar, né? E se tu tá no fim do poço, cara, tu sabe que pra baixo tu não pode ir mais, né? Porque já tá no final. Então é só olhar pra cima, pedir pro vento e puxar, cara, e ele vai puxar. Mas aí tem que ter aquela abertura que a gente fala de coração, né? Se tu não tiver intimidade com ele, tu não vai conseguir ver, não vai conseguir ouvir e nem ver os sinais que tem, né? Exatamente. Então, gente, mais uma vez, obrigado, né? Vocês, obrigado. Mais uma vez, curte, comenta, compartilha. Dá essa moral aí pra nós. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo nos abençoe. Valeu.